Olá, bom dia. 6h19 da manhã do dia 26 de maio de 2023. Olá, olá, olá. Hoje é uma sexta-feira. Bom dia, bom dia, bom dia. E vamos lá para aquilo que é princípio primordial. Sim, a palavra. Deus sempre me diz: quando escutar, sim, o tilintar de um leve caminhar, é bom você sentar. É verdade que às vezes a gente tem até vontade de acompanhar, mas Deus diz, em primeiro lugar a gente precisa mesmo saber colocar, sim, o sentido no seu devido lugar, ou seja, cada sentido você deve usar para depois você não se queixar e dizer que você esteve a se prejudicar porque ouviu o tilintar e que você resolveu, blá. Mas do que nós estamos a tratar? Do cravo do lugar. Deus me disse para um cravo eu pegar. Eu sabendo mesmo a disponibilidade que estava no lugar, fiquei pensando que tipo de cravo eu poderia, de fato, ali deixar, quer dizer, encontrar, escolher, palpitar. A questão é que alguém esteve a cantar que as rosas falam. Puxa vida, se rosa fala, sim, boa noite costuma nos cumprimentar, porque o cravo não poderia comigo dialogar. Eu então saindo para a ordem, a solicitação, o pedido, a de Deus, eu ali executar, coloquei meus ouvidos prontos para cada coisa ali eu de fato alcançar. Eu poderia dizer assim, havia de fato um de um tudo, de um tudo mesmo ali no lugar. A questão é a gente saber mesmo direcionar o pensamento para aquilo que Deus esteve a recomendar para solto o pensamento não ficar. Assim sendo, fiquei a pensar na parábola. Sim, a parábola mesmo do semeador. E fui caminhando, vendo espinhos, pedras, até terra adubada. Tinha de um tudo ali, coisas que você pode encontrar até terra seca, terra árida, terra vermelha. A questão é você encontrar o cravo que Deus esteve a recomendar. Eu ali olhando, vendo, procurando, não estive a encontrar e voltei para com Deus falar. Disse para Deus, saí para a tarefa executar. A parábola do semeador eu estive a encontrar e até desejei vivenciar, mas me lembrei da recomendação para focar. Lhe digo com toda certeza que o cravo aqui não esteve a chegar. Deus então me disse para eu voltar e um outro caminho pegar. Mais uma vez eu fui o sentido usar. Mas desta vez eu não quis de fato o ouvido colocar em primeiro lugar. Coloquei as minhas narinas. Olha, e cheiro aqui, cheiro acolá, e cheiro. A questão é você saber mesmo diferenciar. Sim, o cheiro de cravo novo no lugar, cravo
velho, cravo antigo, e cravo, e aquele cheiro estava a me incomodar. Eu vi até uma galinha chegar. Sim, parecia que a coisa estava assim, sem ela nem mesmo acreditar. O problema era o que Pintinho. O que Pintinho costuma de fato falar. E Pintinho a falar e a galinha ali, a coisa, e as minhas narinas. Ah, até que eu fui parar no puleiro da casa de Vocinha. Santo Deus, eu me lembrei mesmo de todas as vezes que eu chegava no lugar e me deparava com Vocinha a milho, quebrar papa com a pedrinha que ele era tão familiar. Poxa vida, seria bom, não, seria bom eu ali parar, um pouco descansar. Mas me lembrei que Deus disse para focar. Não deu nem para bater um dedo de prosa com Vocinha. Apenas eu estive a acenar e ela logo esteve a sacar. Estar a procurar alguma coisa nesse lugar. Mas quando eu estava de fato a me retirar, eu ouvi vovô assoviar. Aquilo era perfeito. Santo Deus. Era como tilintar de crianças. Ali. Doidos para ele de fato pegar uma balinha aqui, outra balinha acolá, uma moedinha. Mas me lembrei do que Deus esteve a me recomendar. É bom você focar naquilo que eu estou ali solicitar. Com o vovô eu desejei de fato um dedinho de prosa, mas acenei. Logo ele esteve também a imaginar, está a procurar alguma coisa nesse lugar. Quando eu estava a atravessar de fato o portão, eu vi alguém chegar. Puxa vida! Eu pensei, santo, é o cravo, é o cravo, é o cravo. Se o portão atravessar, santo Deus, eu nada vou poder realizar. E o cravo resolveu ali parar. Um dedo de prosa aqui, outro dedo, sentou no portão da casa de Vocinha. Corri para com Deus falar. O cravo. O cravo acabou de chegar, está sentado na porta, quer dizer, no portão da casa de Vocinha. O que eu devo realizar? Deus disse para, de fato, o quê? Se na sala entrar. Entrei na sala. Eu me lembrei de uma vez que eu estava a conversar com João Batista e dizendo para ele da possibilidade de eu inaugurar a sala cirúrgica do lugar. E João Batista nem esteve a gostar. Mas eu entrei na sala. Puxa vida, quantos instrumentos eu poderia de fato ali usar. Mas Deus apenas me disse, pega apenas um. Pega apenas um e deixa a sua mão. Puxa, me lembrei logo do tato. Olha só, era o terceiro sentido a usar. Deixa de fato o tato lhe mostrar onde você deve cortar. Puxa, naquele momento o corte foi certeiro. Assim que eu cortei, pronto. Todo o meu sangue eu deixei ali. Derramar. E cravo. Cravo de defunto a brotar. Brotava. Pensei logo na parábola do semeador. Era tanto cravo no lugar, que eu disse, santo Deus, uma gota do meu sangue para mim não vai restar. Não é possível. Mas sabe como é? Deus. Passei para a próxima parábola, sim que estava a chegar. Sim, quando o mestre Nazareno resolveu cuspir. Sim, cuspi ali no montanho de terra para o cego curar. Naquele momento, imediatamente eu resolvi, o quê? Aprimorar o paladar. Resolvi cuspir, peguei uma montanha de terra, resolvi misturar, passei nas minhas vistas. A última gota de sangue eu consegui salvar. Santo Deus! Não, eu iria conseguir sair daquele lugar. Finalmente, saí da sala esgotada, cansada,
Deus me disse: como foi a difícil parada? Eu disse: santo Deus, ainda bem que eu estava preparada, senão de mim não ia sobrar nada. Ah, como é difícil, de fato, você... A dificuldade. E o que seria a dificuldade? A dificuldade maior de qualquer coisa, de qualquer lugar, é você sentido não usar. E por mais difícil que seja o sentido você usar, mais difícil é você desconsiderar aquilo que os sentidos estão a realizar, podem realizar, estão a lhe mostrar. Naquele dia, eu resolvi apenas buscar coisas básicas no lugar, coisas básicas. E coisas básicas seria eu, de fato, levantar, sim, na mesa do café, sentar e me lembrar de todas as vezes que vovô chegava a assoviar e ele também iria apurar o seu paladar com um cafezinho que mãe com toda certeza iria preparar e alguma guloseima para ele. Ali, provar, vovô Franco. Puxa, como mãe gostava mesmo de agradar. Sim, vovô Franco já gostava de apurar o paladar. E ali ele costumava um dedo de prosa e era uma alegria danada. Ah, porque eu deveria, nesse momento, pedra pegar, uma coroa de espinho colocar, porque eu deveria, sim, uma cruz pegar. Para toda uma trajetória de vida, eu desconsiderar. Ah, parábola do semeador. Você saber separar cada coisa de cada lugar, com os sentidos que Deus esteve a criar. Assim sendo, por mais que eu diga que mãe, comigo esteve mesmo a errar, a partir do momento em que a coisa em si, em mim, esteve de fato a se multiplicar. Sim, feito as estrelas do céu, as pedras do lugar, as areias do oceano. Por mais que ela não tenha em nenhum momento querido mesmo comigo estar, a minha presença no lugar, eu não poderia desconsiderar, sim, tudo mais que ela esteve a realizar. Isso seria passar pelos sentimentos de cunho familiar. Desrespeitaria eu vocinhar. Se todas as vezes que mãe mandou eu levar uma marmita para ela de fato se deliciar das coisas que mãe gostava de fazer, e como vocinhar esteve a gostar, se alimentar, eu passaria por cima dessa marmita, passaria por cima de todas as vezes que vovô sentou na mesa, ali, de todas as vezes que mãe fazia guloseimas. Não, eu não poderia, de fato, mãe apedrejar, uma coroa de espinho lhe dar e crucificar ela. Eu poderia mesmo deixar a minha boca falar das dores que eu estive a carregar, por todo o mal que ela esteve de fato a praticar em relação a essa que aqui está. Mas isso, eu saberia separar. Eu me lembraria da parábola, sim, do amigo que foi pedir ali para o outro lhe ofertar pãozinho aqui, uma coisinha, sei lá, coisa do tipo. E o outro, de alguma maneira, colocou uma dificuldade para isso se dar. Ah, não.
não colocaria eu dificuldade. Escutaria eu, sim, cada tilintar do sonho da verdade. Sim, sonho da verdade. Aquele pão saboroso que tinha goiabada, que tem, sim, fechadinho, não de supermercado, mas o caseiro que a gente costumava comprar. Coisa deliciosa. Por que que eu iria, de fato, esse sonho de consumo, eu iria desprezar? Quantas crianças poderiam mesmo, desse mesmo sonho, provar? E saber que a vida a gente pode levar, independente das dificuldades. Assim, com Deus, mais uma vez eu fui falar. Eu disse para ele, eu quero toda a minha trajetória de vida levar considerando tudo aquilo que uma balança é capaz de realizar. E uma balança vai além de peso carregar. Uma balança sabe até a hora de descansar. E ali, os 2 pratos, ela arrear. Uma balança sabe a hora de levantar e pesar até miudeza, para a criança não prejudicar. Uma balança sabe a hora de espreguiçar, colocando o braço na parte mais alta, para poder alcançar até a minúcia do lugar. Assim eu poderia toda uma trajetória de vida levar, sendo justa com as coisas que eu gostava de realizar. Sim, eu não poderia dizer para a mortalha que eu não iria de fato costurar, não, que o cravo eu não iria pegar, que na lapela eu não iria colocar. Eu não criaria dificuldade para a mortalha não passar. Diria para a mortalha, é preciso apenas diferenciar se é cravo de defunto ou é de fato trevo de 4 folhas. Sim, que eu tenho que buscar para a mortalha enfeitar a diferenciação. Sim, eu teria até que buscar, sim, um caixote para cachorro enterrar. Era razoável. Não dava simplesmente para cachorro você jogar. Você teria que lamentar as coisas que a cachorrada costumavam realizar. Quanta coisa a gente pode destrinchar. Sim, quando Deus nos convida para na mesa sentar e apurar o paladar, até terra a gente é capaz. A gente é capaz de identificar. Quando assim a gente desejar. Fica a pensar nas condições de vida que Deus esteve a criar. Quando ele disse para Noé, pegue de fato toda a força que você é capaz de usar. Uma arca você precisa preparar, porque um dilúvio por aqui vai passar. E quando tudo se assentar, você vai ver todas as possibilidades de você crescer. Um nome digno você vai poder ter. Olha, a gente sempre pode sobreviver, quando assim a gente deseja fazer. Mas é preciso, de fato, a gente escrever. Sim, um nome digno. Um nome digno para a gente. A gente querer mesmo ter. Não basta apenas sobreviver. É preciso, de fato, a gente querer
querer entender aquilo que realmente faz parte do nosso ser. E posso compreender a parábola do semeador. Sim. Posso compreender as vezes que eu estive a passar ali no meio das pedras e não encontrei uma alma no lugar para de mim se apiedar. Posso compreender todas as vezes que eu passei no meio da floresta de espinhos e não encontrei nem sequer a possibilidade de uma alma de mim se apiedar. Mas, como a gente pode olhar com os olhos que Deus esteve a criar, voltei por esses mesmos caminhos e pude compreender que durante todo esse tempo que aqui eu estive de fato a caminhar nos diversos lugares que eu estive a passar, um ser vivo sempre esteve a me acompanhar. Um único ser vivo que realmente existe nesse lugar. Sim, ele está além de sobrevida. Ele é a vida. Ele é a vida. Foi difícil para mim enxergar toda a solidão que eu carregava nesse lugar, foi. Sim, foi. Mas o divino sempre esteve a ocupar toda a vida que Cássio esteve a carregar. Porque sem o divino, Cássia jamais teria sobrevivido nesse lugar. Jamais. É sem chance. Sem chance. Quando a gente chega num determinado patamar em que a gente olha para todo lugar e não existe mesmo ninguém lá, você tem que olhar e saber que você não vai conseguir mesmo continuar. Mas, se você for capaz de deixar todo o sangue derramar em uma única gota, você for capaz de segurar, você vai conseguir o caminho atravessar. A sua vida você não vai tirar. Você não vai. Você vai saber que Deus esteve a lhe dar aquela gota de sangue. Em primeiro lugar. A vida dele existe antes mesmo de aqui você chegar. E por mais que você não encontre nada, para você ter motivos de continuar, você vai encontrar. Você vai encontrar a vida que Deus esteve a criar. O perfeito que vai lhe mostrar. Você pode e você deve. Você pode e você deve. Porque o motivo de você desejar viver não tem nada a ver com outras pessoas.
outras coisas, o motivo tem que ser você. Você não pode ficar dependente, sim, daquilo que você tem que fazer para a vida do outro ou dos outros ali ela acontecer. Você precisa entender que você é um indivíduo, que a vida de Deus é você e que é por isso que você tem que viver. Tudo mais pode desaparecer, mas você precisa a arca ali, você trazer quanto fonte de vida para você. Você precisa entrar na arca, ainda que seja só. E tudo aquilo você enfrentar. Porque se você ficar justificando mesmo a sua vida, porque você tem que fazer isso para fulano, porque você tem que criar isso, e tem que fulano, e tem isso, e tem, todo mundo tem. Mas se a gente não tiver a gota de sangue daquele que realmente esteve a nos colocar nessa condição de ser vivo para a gente conquistar, a gente pode até vivo aqui ficar, mas nenhum sentido a gente vai encontrar. Nenhum sentido. E aí a gente vai poder, de fato, até nomear. Cada um dá o nome que desejar. As dificuldades. Eu não desejei nomear nenhuma dificuldade. Eu desejei deparar com a dura realidade. Em cada lugar que eu estive a entrar, eu sempre soube que sozinho eu iria estar. Essa pessoa que senta para leitura realizar, sempre soube. Eu sempre soube que a balança da justiça eu tinha mesmo que carregar. Eu sempre soube. Para a minha vida eu levar da forma que eu estava a enxergar. Eu nunca desejei a minha vida tirar. Não. Nunca desejei. Mas eu sempre estive a encontrar todas as possibilidades de eu justificar. E isso eu nunca estive a negar. Nunca. Todas as possibilidades de eu tirar a minha vida para que não estava, eu estive a encontrar. Porque todas as vezes que eu ia encontrar com a minha realidade, eu não encontrava ninguém para dimensionar aquilo que havia dentro dessa. E o outro prato da balança ocupar com alguma coisa. Não. E isso não é desconsiderar o mundo que eu estive de algum modo a conquistar. Não. Isso é apenas aceitar a realidade do meu caminhar. Eu sou sozinha nesse lugar. Essa que senta para a vida desafiar. Só sou eu. Nesse lugar. Agora, podendo eu me desmembrar, é claro que eu tenho que falar.
que eu posso com qualquer um conversar. Se aqueles que por aqui um dia a certidão de nascimento esteve a tirar e a de óbito, um dia alguém teve que assim realizar. Eu posso. Isso eu não vou negar. Mas isso é no outro patamar. No outro patamar. Não preenche. Não preenche a vida que eu estou a levar. Porque são coisas diferentes. Para eu com morto estar, morto eu tive que ficar. Essa é a verdade. Essa é a verdade. Porque uma coisa é uma coisinha que morto falar. Sim. A outra coisa é você sentar, com morto você dialogar, toda uma trajetória de vida você ser capaz de com ele buscar. Para você poder dar para ele o sentido que ele estará a precisar. Isso eu consegui realizar. E é sobre isso que aqui eu estou falando. Não encontrei de fato esse sentido de vida em ninguém aqui que pudesse me dar, em condições de igualdade, poder pelo menos escutar e ter o mínimo de pensamento sobre o que eu estava a falar. Mas com morto, sim, com morto. Com morto, porque morto me enxerga morta. Morto me enxerga morta. E vivo não me enxerga viva. É estranho, né? Vivo não me enxerga viva. Morto me enxerga morto. E como me enxergaria o apóstolo Paulo, profeta Jonas, nas duas condições de vida? Finalmente eles me enxergam assim, nas duas condições de vida, uma morta-viva. Olha, quando eu me enxerguei assim, foi difícil. Por isso toda uma trajetória de vida eu estive a construir e poder viver aqui. E quando o João Batista, o apóstolo Paulo, resolveram mesmo olhar para mim da forma como eu estava a sentir, eles compreenderam que eu vivo assim, uma morta-viva. Uma pessoa que nem tem possibilidade de vida aqui. Não posso dizer que eu tenho, não vou mentir. Por isso é tão difícil mesmo. É tão difícil quando a gente se afasta dos sentidos. Quando a gente tem medo de olhar para si. Eu gosto de olhar para mim. Eu gosto tanto de olhar para mim. Que eu não tenho medo de construir caminhos para eu viver assim. Eu posso tirar tudo que eu desejar do altar da vida que Deus esteve a me dar. Somente para eu, de fato, encontrar sentido para eu a minha vida levar. Com a gota de sangue que esteve a sangrar. É por isso que eu posso e eu posso com qualquer um estar. Porque em primeiro lugar, eu vou mesmo me olhar. Assim eu posso respeitar as dificuldades. As dificuldades de cada um.
Eu não julgo pessoa. Eu sei muito bem separar. Eu sei muito bem separar o que a pessoa esteve a realizar da vida que Deus esteve a criar. Se eu julgasse pessoa, eu não poderia como morto estar para a vida dele. E eu, de fato, buscar e a leitura eu realizar respeitando a vida que Deus esteve a criar. É por isso que muitos amigos eu estive mesmo a conquistar. Porque eles compreenderam que eu não estava ali para julgar, mas para, de fato, a leitura realizar e eu iria fazer, independente. Independente do que cada um estivesse a desejar. Mas como a gente precisa mesmo, precisa dar para o outro algo que a gente pode conquistar, o outro tem um tempo para pensar. Eu sempre respeitei o tempo que cada um precisava. E quando o tempo estar a aproximar, a gente chega e diz, olha, assim que o tempo encerrar, é finito. O meu trabalho eu vou realizar. Sempre foi assim. E assim sempre será. Não passo por cima de ninguém. De ninguém. Mas eu sei muito bem separar. Cássia, que vive de uma maneira bem particular, sozinha, nesse lugar. E a Cássia. E a Cássia, que sabe muito bem com as pessoas lidar, que tem família nesse lugar e que sabe preservar. Sim, porque as pessoas que convivem com Cássia, é com Cássia, não é com essa pessoa que senta para gravar. Não falo disso com pessoas, não. Essa sou eu. Família, sim. Uma coisa e outra ali, mas não tem nada a ver. Eles deixam lá mesmo a conversa. Onde a conversa começa, a conversa termina e lá fica. Assim, vida que segue. Aí, nova conversa, começa, termina e lá fica. A gente segue. Agora, se o espelho quebrar, a gente vai ver o que tem no espelho para a gente enxergar. Por isso, Deus sempre me disse: você tem uma vida e você deve carregar. Essa é a sua escolha. A escolha cada um vai realizar. Eu respeito todas as pessoas que convivem com Cássia. Não entro na vida de ninguém de cunho particular. Também não falo dessa vida que eu estou a levar. Não tem nem como eu falar. Quem é que vai acreditar? E respeito. Não tem essa conversa de dizer, se você não. Respeito Deus. Se Deus me diz, não existe ninguém no prato da balança, eu vou de Deus duvidar. Se Deus me diz, entre nos caminhos e encontrou alguém lá, eu vou duvidar. Porque tudo é muito fácil, até eu, de fato, abrir a boca para falar o que eu estou a enxergar. Aí, no instante, é pedra, é espinho, é tudo. É assim. Todo mundo gosta de mim. Ai de mim se eu abrir a boca e falar, olha fulano, estou vendo isso aí, e não for aquilo que a pessoa quiser ouvir, eu não vou faço isso, nem vou fazer. Com a família, sim. É a minha família, mas pessoas de fora, jamais. O divino nunca me dispararia assim, não. Os informes, sim. Eu tive que me constranger muito, aqueles miseráveis aqui. Mas isso passou. Eu obedeci Deus. Eu obedeci Deus.
Olha, minha filha, você não pode nesse momento comprar briga com eles, não. Constrangimento você pode lidar. Mas com que eles são capazes de realizar, minha filha, você não pode desconsiderar. Você tem família. Nunca desconsiderei a mão que balança o berço. Nunca. Bom dia e obrigada. Sempre.